a origem do inimigo interior, feridas, complexo e o nascimento da sombra hostil, o sussurro antes da voz. Você já se sentiu como se algo dentro de você estivesse sabotando suas escolhas? Como se houvesse uma força oculta, uma parte invisível de sua própria psique, que surgisse justamente nos momentos mais vulneráveis, arrastando você para a dúvida, para o medo e para o ressentimento? Essa força não é um acaso, não é apenas uma fraqueza momentânea. Muitas vezes é o eco de antigas feridas não curadas, de fragmentos psíquicos esquecidos, de traumas que nunca foram verdadeiramente compreendidos. É o que Jung chamou de complexos autônomos, e o que simbolicamente conhecemos como a origem do inimigo interior. Neste tópico, vamos entrar no útero escuro da psique. Vamos examinar onde e como essa figura começa a se formar, não como um demônio externo, mas como uma distorção interna da alma ferida, um grito antigo, um espelho partido, um filho rejeitado da consciência. Vamos com calma e profundidade. As feridas que criam monstros. Na infância, somos como argila úmida, abertos, sensíveis, absorvendo o mundo com uma intensidade radical. Nossos pais, cuidadores, professores, colegas, a cultura e até mesmo os silêncios ao nosso redor deixam marcas. Se recebemos amor, reconhecimento e limites claros, criamos uma base relativamente sólida para o ego se desenvolver. Mas quando as necessidades emocionais não são atendidas, ou pior, quando são violadas, o que poderia florescer em potência criativa se recolhe para sobreviver. É aí que nasce o inimigo interior, não como maldade, mas como proteção. Imagine uma criança humilhada por expressar tristeza. Ela aprende a esconder a dor. Mas esconder a dor é como esconder um animal vivo. Ele cresce no escuro, fica faminto e, um dia, ele escapa. Ou pense em alguém que foi punido por ser espontâneo, por rir alto, por ser sensível. Essa parte é empurrada para o porão da psique, para a sombra. E o que é reprimido com força, com vergonha e medo, retorna distorcido. Mais tarde, como sabotador, como crítico feroz, como um inimigo interno. Esse inimigo é uma parte de nós que aprendeu que para sobreviver era preciso nos calar, nos esconder, nos punir antes que o mundo nos punisse. Ele não é do mal, ele foi treinado para nos proteger, mesmo que isso hoje nos destrua. Os autômatos da alma. Jung nos fala dos complexos como pequenas personalidades autônomas que vivem em nossa psique. São conjuntos de emoções, memórias, imagens e padrões de reação que se agrupam em torno de uma experiência emocional intensa. Um complexo pode ser ativado por um cheiro, uma frase, um olhar. E de repente, não somos mais nós mesmos. Reagimos como se estivéssemos em outro tempo, em outro lugar. O complexo de inferioridade, por exemplo, pode fazer uma pessoa altamente capaz de desistir de um projeto porque sente, sem saber por que não é suficiente.
O complexo de abandono pode fazer alguém sabotar um relacionamento amoroso justo quando ele começa a se aprofundar, por medo inconsciente de ser deixado. Esses complexos não são apenas pensamentos, são estruturas vivas. Jung dizia que nós não temos complexos, os complexos é que nos têm. Eles são as raízes emocionais do inimigo interno. Quando não vistos, eles nos comandam pelas sombras. Quando reconhecidos, tornam-se portais para a cura. O mito de Quiron, a ferida que cura. Na mitologia grega, Quiron era um centauro diferente, sábio, gentil, mestre de heróis, mas foi ferido por uma flecha envenenada que nunca cicatrizou. Por ser imortal, ele não podia morrer nem sarar. Tornou-se assim o curador ferido. Quiron representa o que Jung chamaria de complexo central, uma ferida arquetípica em torno da qual a psique se organiza. Muitos de nós têm uma ferida quirônica na alma, um acontecimento, uma perda, uma marca emocional que se tornou o ponto de origem do inimigo interior. Essa ferida não precisa ser gigantesca. Pode ser o abandono sutil de um pai emocionalmente ausente, uma crítica constante, um trauma negligenciado. Mas se escutamos essa dor, se descemos até ela com consciência, algo muda. Porque o inimigo não quer nos destruir, ele quer ser reconhecido, quer deixar de ser monstro para voltar a ser humano. Casos clínicos. Quando o inimigo veste nossa pele. Um paciente chamado Daniel, 38 anos, executivo de sucesso, procurou análise por crises de ansiedade e impulsos autodestrutivos. Em sua fala, repetia: "Não importa o quanto conquiste, sempre sinto que vai tudo desmoronar." Nas sessões, emergiu um complexo profundamente enraizado, um pai severo e imprevisível, cujas críticas nunca vinham sozinhas, sempre acompanhadas de desvalorização. O menino Daniel aprendeu a duvidar de si para tentar controlar o ambiente. O inimigo interior cresceu com uma voz: "Se eu me atacar antes, ninguém mais poderá me destruir." Outro caso, Maria, 26 anos, artista plástica. Lutava com bloqueios criativos intensos. Sonhava com uma mulher de olhos negros que rasgava seus quadros. Na análise, percebeu que essa figura era a internalização de uma mãe que dizia: "Arte não é profissão, você está desperdiçando sua vida." A mulher dos olhos negros era sua sombra. A sombra da mãe e da criança ferida que ela carregava. Ao dar rosto àquela figura, ao conversar com ela nos sonhos, Maria começou a pintar de novo. Não apesar da dor, mas com ela. O sonho. O teatro secreto do inimigo interior. Muitos pacientes relatam sonhos com invasores, sabotadores, sombras encapuzadas. Essas figuras oníricas não são aleatórias. São personificações simbólicas de partes dissociadas. Um homem sonha que está sendo perseguido por um lobo negro. Ele corre, foge, tenta escapar. Em sessões posteriores, o sonho muda. O lobo fala, diz: "Você me prendeu aqui há muitos anos." O momento em que o perseguidor fala marca uma virada simbólica. O inimigo interno começa a ser escutado. Quando um símbolo ganha voz, ele deixa de ser ameaça e se torna guia. O inimigo como iniciador. Ritos de passagem psíquicos.
Nas culturas ancestrais havia ritos de passagem, provas, perigos, encontros com o medo, com a escuridão. O jovem não se tornava adulto sem enfrentar um inimigo simbólico, um animal, uma noite sozinho, uma dor ritualizada. No mundo moderno, perdemos esses ritos, mas a psique os recria. Em crises existenciais, em doenças, em colapsos emocionais. Nessas horas, o inimigo interior retorna como um iniciador oculto. Ele destrói ilusões, desmonta falsas personas e nos força a entrar em contato com o que negamos: dor, fraqueza, sensibilidade e amor. Paradoxalmente, o que parecia um inimigo se revela um portal. A escuta que cura. O arquétipo do inimigo interior não pode ser vencido com força. Ele não se dissolve com negação. Ele só se transforma quando escutado. Jung dizia que aquilo que você mais precisa será encontrado onde menos deseja olhar. O inimigo é a dor que não teve voz, a parte que grita nos bastidores da alma. Quando nos voltamos para ele com escuta, com coragem simbólica, ele muda, não desaparece, mas muda de papel. De sabotador, torna-se guardião. De sombra hostil, torne-se guia para a inteireza. Você não está em guerra consigo mesmo. Está em um processo de reconciliação profunda. E talvez o seu maior inimigo seja, na verdade, a sua parte mais ferida esperando por cura. E você que chegou até aqui, se gostou, curta, se inscreva e compartilha. E até o próximo.